Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos resolver um exercício de distribuição de objetos, nesse caso aqui, distribuição de doces, em um número mínimo de pacotes. Tá? Então essa é a ideia do exercício. E qual é o enunciado do exercício? Ele fala o seguinte, ó. João possui 252 doces e Maria possui 240 doces. Cada um deles distribui os doces em pacotes com o mesmo número de doces. Tá? Então, o João tem 252 doces, a Maria tem 240 doces. Então, eles vão fazer a distribuição em pacotinhos, mas todos os pacotes têm a mesma quantidade de doces. Então, quantidade de doces que tem nos pacotes de João é a mesma quantidade de doces que tem nos pacotes que a Maria vai confeccionar. Tá certo? E aí, o que o exercício quer saber? Qual é o menor número de pacotes que cada um vai conseguir? Tá? Então, você pode pensar o seguinte: olha, os dois podiam ter feito assim: olha, vamos fazer um combinado aqui, ó. Cada um coloca um doce em cada pacote. Tudo bem? Colocar um pacote ou colocar um doce só. Tá bom. Nesse caso, o João faria 252 pacotes e Maria produziria 240 pacotes. Aí o João diz assim, tá, mas e nós poderíamos também colocar dois doces em cada pacote, não poderia? Poderia. Então, se a gente fizer isso, quantos pacotes João vai produzir? 126. E Maria? Maria, 120. Tá? E assim por diante. Então, pensa comigo, né? O número de doces em cada pacote é igual, mas nós não sabemos o número de doces. Pode ser um, pode ser dois, talvez possa ser quatro, possa ser três, não sei. Né? E com as informações que são nos dadas no exercício, é que nós temos que descobrir qual é o número de doces em cada pacote. Tá? Então, observe, como cada pacote tem que ter o mesmo número de doces, para que isso seja possível de ser feito, o número de doces de cada pacote tem que ser um divisor comum, ao 252 e ao 240. Porque se você tem um divisor comum ao 252 e ao 240, você vai produzir uma determinada quantidade de pacotes para cada um. Mas o exercício não está pedindo qualquer número de pacotes. Ele quer a menor quantidade possível de pacotes. Isso é o que ele quer. Então, o que nós precisamos descobrir? O que nós precisamos encontrar para descobrir o menor número de pacotes? O número máximo de doces em cada pacote. Se eu conseguir descobrir o número máximo de doces que vai ter em cada pacote, então eu vou descobrir automaticamente o menor número de pacotes. Para conseguir encontrar o número máximo de doces, o que eu preciso fazer? Preciso descobrir o máximo divisor comum entre o 252 e o 240. Para conseguir produzir pacotes com a mesma quantidade de doces, preciso de um divisor comum. Se eu pegar o maior divisor comum, eu vou ter a menor quantidade possível de pacotes. Então vamos lá. O 252, eu posso quebrar ele como produto de primos dessa forma, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. E isso eu posso escrever assim. Tá? Por que eu acrescentei esse 5 elevado a zero? Porque quando eu vou quebrar o 240 como produto de primos, vai aparecer isso aqui, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, e isso vai nos dar essa escrita aqui. Por que é que eu escrevi esses dois números utilizando as mesmas bases de primos? Percebe? As bases dos primos são as mesmas, 2, 3, 5 e 7. Porque quando eu faço isso, eu consigo calcular facilmente o máximo divisor comum entre o 252 e o 240. O que eu faço?
Eu escrevo todos os primos que aparecem na decomposição aqui. Escrevo todos, tá? Inclusive os que têm expoente nulo. Escrevi todos? Escrevi. Agora, tá vendo o primo número 2? Qual é o menor expoente deles? É 2. Então, coloco o 2 aqui. Qual é o menor expoente entre o expoente do 3 aqui e o expoente do 3 aqui embaixo? O menor expoente é 1. Qual é o menor expoente entre o 0 que está aqui nesse 5 e o 1 que está nesse 5 aqui? O menor expoente é 0, então pega 0. Qual é o menor expoente entre o expoente do 7 aqui e o expoente do 7 aqui embaixo? O menor expoente é 7. Isso aqui vai me dar um incrível 12. Então, o máximo divisor comum entre 252 e 240 é 12. O que isso quer dizer? Que o número máximo de doces que os dois podem colocar em cada pacote é quanto? É 12. Como que eu faço para descobrir o número de pacotes? Pega o número de doces, divide pelo número de doces em cada pacote. Isso vai te dar 21, isso vai te dar o número de pacotes que o João produziu. E o que Maria produziu? Você pega o número de doces e divide pelo número de doces em cada pacote. Essa divisão vai dar 20, então Maria produziu 20 pacotes com 12 doces em cada um. João produziu 21 pacotes com 12 doces em cada um. Legal, né? Olha, quando eu vi esse exercício, eu não resisti, eu coloquei na prova dos meus alunos. Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.